Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse é o terceiro vídeo, né, da série que a gente está fazendo e é o último vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco dos testes que estão sendo utilizados para detectar o coronavírus nas pessoas. Bora lá? Bom, mas eu quero saber se eu estou com coronavírus. O que eu posso fazer? Muitas pessoas fazem os testes, né? Existem dois tipos de teste. O rápido, que é um exame de sangue, tá? Verifica no sangue da pessoa se tem anticorpos, que são proteínas que vão atuar como se fossem soldadinhos que elas vão eliminar, vão tentar eliminar o vírus do corpo, tá? E tem o outro teste que demora alguns dias, que é o de nível molecular, que é o RT-PCR, tá? Que não é de sangue, eles pegam como se fosse um cotonete e pegam na área ali da garganta ou do nariz, secreções, e eles fazem um teste no laboratório. Esse teste, ele geralmente ele é mais eficiente, tá? É muito difícil dar errado. Já o teste rápido, né? Ele muitas vezes dá um falso negativo. O que é falso negativo? É você tá com a doença, mas dá no teste que você não tá. Porque como ele determina os anticorpos, esses anticorpos eles demoram até ser produzidos. Então você pode já estar com o vírus e dá no teste que você não tem o anticorpo. Bom, nos próximos slides a gente vai explicar mais um pouquinho como isso acontece. Bom, então o teste rápido. O que se baseia esse teste rápido, tá? A gente pode visualizar aqui, tá? Que você coloca o sangue e ele vai dar o resultado depois de alguns minutos. Ele se baseia nesse anticorpo que eu falei, que é essa proteína que ela é produzida pelo corpo para combater o vírus. A gente tem dois tipos de anticorpos, o IgM e o IgG, tá? Então, a gente pode dar uma olhada no gráfico. Aqui no iniciozinho, laranja, é quando a gente pegou o vírus, tá? Então, a gente pegou o vírus, mais ou menos até 7 dias, aqui, ó, é que a gente começa a produzir o IgM, que é o anticorpo. Ou seja, nesses primeiros 7 dias aqui, se a gente fizesse esse teste, que ele meio que detecta esse anticorpo, como você ainda não produziu, ele não vai detectar, tá? Então, vai dar o teste como negativo, tá? E aí, voltando aqui, né? Então, com 7 dias, começa a produzir o IgM. Com 10 dias, começa a produzir o IgG, tá? Se você tem uma nova exposição do vírus, você vai ter já o IgG, mas não vai ter esse IgM. Qual é a grande diferença do IgM, o anticorpo IgM, para o anticorpo IgG? O IgM ele é produzido assim, logo que você tem o vírus, e depois ele para de produzir, tá? Já o IgG vai ser produzido um pouco mais depois, mas ele vai ainda ficar por um bom tempo no corpo. Então, vamos entender o que vai dar esse teste. Vamos imaginar. Então, a gente tem 3 pontinhos, C, IgG e IgM. O que é esse C? Esse C significa controle. Significa que ele sempre tem que dar positivo para mostrar para você, ou para o enfermeiro, ou para o médico que estiver fazendo o teste, que o teste está funcionando. Então, por exemplo, se não tivesse esse pauzinho aqui no C, não tivesse nada, ficasse o retângulo em branco, significa que esse teste não está valendo de nada, porque ele não está funcionando, tá?
Então, é indicativo para o profissional da saúde que o teste está funcionando. Tá? Então, beleza. Então, vamos imaginar que você fez o teste. Então, tem esse pauzinho aqui no C, mas não apareceu nenhum pauzinho, nem no G, nem o M, que é esse caso aqui. Tá? Isso significa o quê? Que pelo teste rápido, você nunca teve contato com o vírus, tá? Porque você não tem nem o IgM, que é esse primeiro anticorpo, que a partir do 7º dia ele já é produzido, nem o IgG, que é produzido a partir do 10º dia. Tudo bem? Bom, também podemos ter um outro resultado, que é esse daqui. Você tem o IgM aqui embaixo, mas não tem o IgG. Então, você tem o IgM, mas não tem o IgG, tá? Lembra, olhando o gráfico, IgM é assim que você tem acesso ao vírus. Então, quando você tem o IgM e não tem o IgG, significa que tem mais ou menos 7 dias, uma semana que você já teve contato com o vírus. Então, você teve contato com o vírus recentemente, tá? Você pegou há uma semana atrás. Outro resultado que pode ter é esse, que você tem tanto o IgG quanto o IgM, tá? Então, seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Você tem mais ou menos 14 dias, 10 a 14 dias, mais ou menos, de exposição, onde você já deu tempo de produzir o anticorpo, que é o IgG. E a gente tem já o último resultado, que é quando você tem o IgG, mas não tem o IgM, que seria aqui mais ou menos essa fase aqui, que significa o quê? Que você já teve o vírus provavelmente você já se curou, digamos assim, mas você continua com aquele anticorpo, que ele vai ficar por muito e muito tempo, que é sinal que você já teve contato com o vírus, mas você não está mais passando para outras pessoas. Então, esse seria o teste rápido, ele fica pronto no mesmo dia, é questão de minutos. Outros testes, tá? Por exemplo, AIDS, sífilis, que você pode entrar em contato, você pode ter acesso gratuitamente a posto de saúde, é mais ou menos a mesma ideia como funciona, tá? E o último teste foi aquele que eu falei que ele é mais demorado, demora dias, mas ele é mais efetivo. Por quê? Porque você não precisa esperar a produção do anticorpo do teu organismo para detectar a presença ou não do vírus, se você já teve contato com o vírus. Nesse caso, ele vai detectar o próprio vírus, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser feita uma coleta, tá? É como se fosse um cotonete, ou da área do teu nariz, ou a área da tua boca, tá? E aí vai tentar achar o RNA do vírus naquela amostra, tá? Então, existe uma máquina que é feita no laboratório, e aí vai ter aqui vários pontinhos, que esses pontinhos significam se o RNA do vírus está lá ou não, tá? Se aparecer essas bandas, significa que o vírus está lá. Se não aparecer nada, vamos imaginar assim que não tem esses pontinhos, é só esse retângulo todo amarelo, significa que você não tem o vírus. Então, é muito mais efetivo, tá? Por que não faz isso direto? Porque é muito mais caro, tá? Então, é muito mais fácil. Você faz o teste rápido. E aí, se o teste rápido detectou que você tem o vírus, aí sim você faz o outro. Ou se você tem certeza que você pegou, mas
deu negativo o teste rápido, mas você tem certeza porque outras pessoas que você teve contato, elas foram infectadas, elas têm a doença, aí vale a pena você fazer esse RT-PCR, que é mais específico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e, por favor, se cuidem e fiquem em casa. Até a próxima!